Leitura bíblica, Mateus capítulo 21, versículos 33 a 46. Jesus disse: escutem agora outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros, e estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Para entender esse texto que nós acabamos de ler, é preciso colocá-lo dentro do seu contexto, ou do contexto daquilo que Jesus vinha fazendo. Se você voltar um pouquinho atrás nesse mesmo capítulo, no capítulo 21, você vai encontrar uma sequência de fatos que vai desembocar justamente em duas parábolas, entre elas essa que nós acabamos de ler. E a sequência é bastante simples. Jesus primeiro, no começo do capítulo 21, entra em Jerusalém e é aclamado pelas pessoas como sendo o rei dos judeus. E logo no momento em que Jesus entra e é recebido pelas pessoas e é aclamado como rei, ele se dirige ao templo, onde aconteciam os serviços, os sacrifícios e obviamente os cultos a Deus. E ali, à frente do templo, na entrada do templo, Jesus expulsa as pessoas que estavam fazendo comércio para aqueles que chegavam para participar das atividades religiosas. Jesus espalha aquelas bancas e diz àquelas pessoas que a casa do Pai não deveria ser entendida como se fosse um lugar de comércio. E logo na sequência, Jesus entra no templo e começa a ensinar. E logo no momento em que ele começa a ensinar dentro do templo, ele então vai questionar aqueles que eram os líderes religiosos e que estavam presentes no templo. E
a partir desse momento em que Jesus questiona as autoridades religiosas, ele conta a primeira parábola. E a primeira parábola é a da figueira. E ele diz que a figueira que não dá fruto, o que você faz com ela? Corta e joga os seus ramos no fogo, porque ela não serve para coisa nenhuma. E quando Jesus conta essa parábola, a reação das pessoas que estavam ali, principalmente das autoridades religiosas, é justamente o texto que nós vimos na semana passada. As autoridades questionam Jesus e questionam dizendo: com que autoridade você faz e fala essas coisas? Tentando mostrar que Jesus, como não era ligado ao templo, como não era ligado à religião, como não tinha a legitimidade da religião, ele não podia falar aquelas coisas que estava falando. E aí então nós chegamos no texto de hoje. E no texto de hoje Jesus conta uma segunda parábola. E nessa parábola ele fala a respeito de pessoas que foram encarregadas pelo dono de uma propriedade a tomar conta da sua vinha. E então, nessa sequência de fatos que o capítulo 21 traz, nós precisamos entender que esse texto está ligado ao da figueira e também ao dos filhos, que é na sequência da figueira, os filhos que um disse que iria obedecer ao pai e não obedeceu, e o outro disse que não ia, mas obedeceu. Tudo isso está ligado e a gente vai entender agora qual é o sentido desse texto que nós acabamos de ler. Observe que esse texto traz uma ideia muito interessante que era muito comum na mentalidade do povo de Israel, que era a ideia da vinha. A vinha, na compreensão da época, a vinha na compreensão do judeu, era um símbolo do povo de Deus. E portanto, quando Jesus fala a respeito de um dono de uma vinha, é como se ele estivesse falando, e as pessoas não tinham nenhuma dificuldade em entender a respeito disso. Ele estava falando a respeito do povo de Deus. E é interessante perceber essa afirmação de Jesus sobre a vinha, porque aqui a referência é o povo de Deus. Mas depois, em outro trecho do Evangelho, lá no capítulo 15 de João, Jesus vai dizer que a verdadeira videira é Ele. Lembra da expressão do capítulo 15? Eu sou a videira verdadeira, de mim saem os galhos que são o povo que me pertence, que pertence a Deus. E portanto, aqui nós temos essa ideia da vinha como sendo o povo de Deus, mas na verdade Jesus depois vai consertar ou vai modificar essa compreensão, dizendo que só é povo de Deus quem está ligado a Ele, que é a verdadeira videira. Mas o texto diz que alguns lavradores foram contratados pelo dono da vinha para que tomassem conta dela, para que fizessem com que ela desse a sua produção. E o texto nos afirma que eles se apropriaram da vinha. Se a gente for pensar na vinha como sendo o povo de Deus, que é a compreensão que eles tinham, nós poderíamos aqui facilmente perceber que Jesus está dizendo que alguns se apropriaram do povo de Deus. E de quem ele está falando? O próprio texto aponta para isso lá no finalzinho, quando os líderes religiosos e os fariseus sabiam que Jesus estava falando deles, que era uma forma de Jesus criticar a maneira como eles estavam conduzindo o povo que não lhes pertencia. E sabe de uma coisa? Esses lavradores que se apropriaram da vinha continuam existindo nos nossos dias. Há muita gente hoje se apropriando da igreja, povo de Deus, mas por incrível que pareça, continuam rejeitando o Filho. Você viu aí a sequência, ele manda os seus empregados, e eles rejeitam os empregados e matam.
ele manda mais empregados, eles fazem a mesma coisa, e então o dono da vinha resolve mandar o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas qual é a reação daqueles lavradores maus? Eles rejeitaram o próprio filho do dono da vinha. E é óbvio que Jesus aqui está falando a respeito dele mesmo. E agora você vai começar a entender por que eu fiz essa ligação com os outros textos. Quando Jesus foi criticado pelas autoridades, ele diz de uma maneira muito clara, ele é questionado e as pessoas perguntam para ele, os líderes: com que autoridade você faz isso? E Jesus respondeu: eu vou responder a pergunta de vocês com uma outra pergunta. João Batista veio e vocês não o receberam. E como vocês não o receberam, ele veio de Deus ou ele veio a mando de homens? E eles ficaram numa situação justa, numa saia justa, porque não podiam dizer que era vindo de Deus, porque eles tinham rejeitado João Batista. Não podiam dizer que era alguém do povo, que não tinha autoridade divina, porque o povo achava que João era um profeta. E agora então, nós encontramos esses homens rejeitando aquilo que deveriam ter aceitado, a mensagem direcionada para eles pelo próprio Deus, primeiro por João Batista e agora pelo próprio Jesus. E então Jesus vai deixar claro que aquilo que eles estavam fazendo era semelhante à atitude desses lavradores. Eles se apropriaram do povo de Deus, mas rejeitaram não só aquele que veio para anunciar a chegada do Filho, João Batista, mas também o próprio Filho, e se fizeram donos do que não lhes pertencia. Sabe de uma coisa? Hoje em dia eu fico imaginando se Jesus chegasse em algumas igrejas do nosso tempo, se ele não ia ter que chegar lá e botar muita gente para fora também, porque também estão, assim como aqueles comerciantes na entrada do templo, estão fazendo comércio daquilo que foi trazido por graça, o Evangelho de Jesus Cristo. Tem muita gente hoje vendendo bênção, tem gente vendendo prosperidade, tem gente vendendo autoestima religiosa, é verdade, mas tem pessoas que se apropriaram daquilo que não lhes pertence. Hoje em dia há muita gente usando a igreja, povo de Deus, para ganhos próprios, sem que estejam aceitando a mensagem do verdadeiro Filho. É só você dar uma olhadinha para a imensa quantidade de discursos dos chamados políticos evangélicos e dos pastores midiáticos que estão aí espalhados pelo YouTube, que estão aí espalhados também pelas redes sociais, e como eles muitas vezes não só falam contra aquilo que Jesus ensinou, como escandalizam o Evangelho. Essa semana, quem acompanha aí as notícias deve ter visto, um líder religioso foi preso porque ele estava assediando pessoas a quem o grupo que ele formou deveria atender. Um líder midiático, evangélico, fazendo o quê? Escandalizando o Evangelho de Cristo. Nos nossos dias, isso fica evidente quando os discursos são contrários ao que Jesus ensinou, tanto na época dele como na nossa, e isso continua acontecendo. Você encontra hoje nas redes sociais pastores belicosos. Sabe o que é um pastor belicoso? Adora uma briga, adora botar problema, adora dizer que o outro está errado e dizer que tudo que não é aquilo que ele pensa e tudo que não é aquilo que ele afirma não é ou não está em conformidade com a palavra de Deus. E Jesus vai dar aqui a dica de como é que nós nos livramos desse tipo de coisa. Ele deixa claro, e aí você vai entender porque eu falei da figueira, ele deixa claro que o verdadeiro povo de Deus
a verdadeira figueira é aquela que faz o quê? É aquela que produz frutos. E que frutos são esses? Frutos do reino, não é fruto qualquer. Chega de gente belicosa, já tem demais. Na nossa sociedade está cheio de gente, né? Tem gente que inventou um R a mais na palavra que Jesus ensinou. Jesus diz: ame a Deus e ame ao próximo. Aí puseram um R a mais, falaram: você tem que não amar, mas armar. Você tem que botar a arma na mão das pessoas. Mas para que você vai botar a arma na mão das pessoas? Para proteger? Não, é gente belicosa. Não se faz isso para se proteger, se faz isso para atacar o outro. E tem até gente que diz que está defendendo o Evangelho. Como defender o Evangelho com arma? Onde você viu Jesus fazer isso? Onde você viu quem quer que seja em toda a história da igreja usar esse tipo de atitude para defender o Evangelho? Cada vez nos nossos dias que se promovem valores que são contrários ao ensino de Jesus, seja nas comunidades de fé, seja na internet, o que está acontecendo é que aquela pedra angular que Jesus falou no texto, que é Ele mesmo, está sendo rejeitada novamente. E sabe de uma coisa? Está cheio de gente no nosso tempo que se diz evangélico, mas que não quer nada com a pedra angular que é Jesus Cristo, porque Ele exige que a gente ame a Deus, e Ele espera que a gente ame ao próximo, e as pessoas não querem isso. As pessoas querem viver dentro da compreensão que a sociedade tem do que é ter sucesso. Mas eu tenho uma má notícia para quem pensa assim: o Evangelho de Jesus tem outros valores, ele parte de outras ideias, e por isso Jesus, no texto de hoje, assim como já vem em todo o capítulo 21, ele vai sendo aquele que incomoda quem é religioso. E por isso no finalzinho do texto você vai encontrar a afirmação de que eles queriam arrumar um jeito de prender Jesus, de se livrar dele. Esse sujeito é uma pedra no sapato, mas eles tinham medo do povo. Por quê? Porque achavam que Jesus era um profeta. Hoje em dia, o que é que nós, como comunidade de fé, precisamos fazer? O que nós precisamos é deixar de ser, como acontece nos nossos dias, como gente que tem até um verniz evangélico, mas que não adotam os valores do reino de Deus. O que nós precisamos fazer é olhar para a parábola de Jesus da figueira e entender que a comunidade de fé foi chamada por Deus para uma única coisa: produzir frutos do reino. Sabe o que significa isso? Significa viver no meio dessa sociedade que não quer nada com Deus, que tem outros valores, viver a partir dos valores do reino de Deus, mostrar para a sociedade que é possível viver a partir de outras ideias, a partir de outra forma de compreensão de quem é o outro, de quem é Deus. Se não fizermos isso, nós estamos, assim como Jesus critica nesse texto, nós estamos rejeitando a pedra angular, que é o próprio Jesus. E se você prestou atenção no texto, vai encontrar aí a expressão de Jesus, lá no versículo 43, dizendo: o reino de Deus será tirado de vocês, falando para os líderes religiosos, e eles sabiam que estava se referindo a eles. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus entenderam perfeitamente que Jesus estava falando deles, e a igreja de hoje precisa entender que para ser relevante, para ser seguidora de Jesus Cristo, precisa produzir frutos do reino de Deus. Nós não estamos aqui para dizer como é que a sociedade tem que ser. Nós não estamos aqui para ditar normas para quem não conhece a Cristo. Nós estamos aqui para viver como comunidade de fé, produzindo os frutos do reino, para que as pessoas olhem e pensem: ah, é possível viver de outra forma, é possível partir de outros valores, não os da sociedade, mas os do reino. Os sacerdotes e os fariseus eram extremamente religiosos,
eram extremamente moralistas. E sabe o que Jesus deixa claro? É que isso não servia e não serve de nada no reino de Deus. Serve para coisa nenhuma. Hoje está cheio de gente nas igrejas que é extremamente religioso, que é extremamente moralista. Sabe para que serve isso diante do reino de Deus? Para coisa nenhuma, para nada. É perda de tempo, é gasto de energia. Sabe para que a gente deveria estar focado? Para produzir frutos do reino de Deus. Essa atitude de ser religioso e moralista só serve para promover exclusão e desqualificação de quem a pessoa acha que não é tão bom quanto ela mesma. Hoje, como comunidade de fé, que nós possamos produzir os frutos do reino de Deus, sabendo que ela, a igreja, não nos pertence, mas pertence a Deus. É Ele quem cuida dela. A vinha não é nossa, é dele. É Ele quem nos acolhe nela. A Ele nós pertencemos. Que nós tenhamos uma vida digna da vocação que recebemos pela graça. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Amém.